Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. O som, por favor, um pouquinho mais alto aqui na sala. Aqui porque a voz do teu professor já está meio, né? Você já viu que está fanhoso o professor, não é verdade? Bom dia a todo o meu Brasil, meus amigos, minhas amigas. Né? Nós estamos aqui na nossa segunda aula de administração financeira e orçamentária. Mas antes de começar a entrar na matéria, eu gostaria de fazer algumas recomendações aí, né? Logicamente, porque a aula passada eu fiquei de fazer a recomendação sobre livros, né? E material de pesquisa, onde eu posso encontrar essa matéria que pode facilitar a minha vida. Então, eu vou dar um ou outro autor que eu gosto, que eu acho que facilita principalmente para o candidato iniciante, que tem uma certa dificuldade com a matéria, fica meio assustado com a matéria. Não é necessário, fica bem tranquilo, né? Nós vamos ter aqui várias aulas aqui. Pelo que eu vi ali, eu entendi no meu cronograma, são 10 aulas no total, então ainda nós vamos fazer exercícios. Eu vou comentar os exercícios de ESAF, de FCC, do diabo que tiver no meio da frente, para a gente poder entender como é que isso cai em prova. Então, deixa eu fazer algumas recomendações aqui rápidas. Olha, é um mestre aqui, por sinal, que nós temos a honra de ter ele aqui no Complexo Damásio Jesus. É o mestre, eu vou fazer, olha só, a campanha, né? Do meu colega aqui, que é o professor Sérgio Jundi. Professor Sérgio Jundi. Ele tem um livro simplesmente que eu acho maravilhoso, o livro dele, da editora Campos. O livro tem um nome que sempre tem, Administração Financeira e Orçamentária, AFO. Editora Campos, do Grupo Elsevier. Editora Campos Concursos. Olha, esse é um livro, em uma aula você verá que eu acabarei trazendo ele aqui, Editora Campos. Eu acho que de todos que eu vi até agora é o mais didático. É o mais didático. O professor Sérgio Jundi, ele pega pela mãozinha e explica para você o que é. Né? Primeiros 2 capítulos, muito interessante, que ele vai abordar um tema que eu vou abordar em outro curso, que é a administração pública, muito bem abordado. Depois ele vai pegar o tema administração financeira orçamentária e vai destrinchar a legislação orçamentária. Tem diagramas, tem esquemas, tem uma série de métodos ali que realmente ajudam. Então, o livro que eu utilizo como referência é do professor Sérgio Jundi. E ponto e acabou. Tudo bem? Agora, uma outra dica. Já não é um material que está tão novo na internet, ele já tem alguns anos lá, mas é um material, vamos dizer assim, barato. Basta baixar na teclado do teu computador e você salvar, né? Para você ter aí com o material depois, só um cuidado, uma coisa ou outra, perdão, que precisa às vezes, né, uma atenção para atualização. Mas no geral, tudo que for relacionado aqui à Constituição é de um outro mestre, professor Gustavo Bicalho. Eu vou até escrever aqui, porque sempre que eu dito o nome dele, então eu pergunto um monte de coisa. É Bicalho, viu? Ferreira. Esse professor teve a gentileza de deixar na internet, né, vários arquivos em PDF, um explicando sobre PPA, LDO, LOA, outro falando sobre LRF. Então você pode tudo digitar o nome dele e colocar PDF, tudo que você vir na internet em PDF, uma coisa ou outra, tá? Mas no geral, eu sempre falo o seguinte, né? Para ir à padaria você não precisa de uma Ferrari. Para você fazer uma prova de Receita Federal, eu não tenho tempo para estudar. Bom, se você quer estudar, você vai comprar o livro Sérgio Jundi da última edição. Você quer estudar com precisão. Agora, eu não tenho tempo, eu vou ter uma prova daqui a 2 semanas. Baixa o material dele, porque sabendo errado, você vai saber mais do que você sabe hoje. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, não, professor, eu quero o material preciso, Sérgio Jundi. Logicamente, tudo que o mestre Gustavo Bicalho Ferreira estiver lançando nesse momento, você compra, entendeu? Só que aí é aquela coisa, 200 páginas, 300 páginas. É para quem está estudando com vistas a médio prazo. Entendeu? A Secretaria da Fazenda o ano que vem, né? Qual é o nível da sua necessidade e da sua velocidade? Eu tenho 2 semanas para estudar, professor, preciso de uma referência. O que tiver na tua frente. Não é verdade? É melhor do que não ter nada, né? Agora, uma outra dica também, para quem tem dificuldade com vocabulário técnico. Você vai entrar no site do Senado Federal.
senado.org. Senado Federal, você digita lá senado.org ou Senado Federal no Google. E ali no Senado Federal você verá uma barra de tarefas. E nessa barra de tarefas vai ter lá glossário, o orçamento, né? E lá você vai encontrar, né, logicamente não precisa ler, você vai encontrar o plano anual do presidente Collor, presidente Fernando Henrique, os dois mandatos, do presidente Lula e da presidente Dilma. Mas você vai ter lá no orçamento, você vai ter, né, um glossário, e ali todos os termos que você não entender aqui, ou você entendeu, mas gostaria de ver uma outra fonte, que é o que eu recomendo sempre, né, eu recomendo uma outra fonte, você olha lá em primeiro lugar. Só que no Senado Federal, eles colocaram uma linguagem que é para o cidadão comum, para o cidadão que não tem preocupação com concurso público. Portanto, ele vai explicar de uma maneira muito simples aquilo que você não entendeu. Ele vai te dar uma explicação simples porque ele quer que o cidadão que está na rua entenda a linguagem do orçamento. Aí depois, na sequência, você vai para outro site, você vai para o site da Secretaria do Tesouro Nacional. Aí você, na Secretaria do Tesouro Nacional, vai ver um link logo em cima do site dela, que é glossário. Eles são muito gentis, né, no atendimento ao público, né? O princípio da cortesia lá é muito respeitado. E aí você vai entrar no glossário e vai digitar a mesma palavra que você viu lá no senado.org. Só que aqui na Secretaria do Tesouro, ele vai te dar uma explicação de 6 a 8 linhas técnicas precisas, de cima a baixo. Ah, então tá, eu vi lá o que é unidade orçamentária, professor, e eu não lembro o que é unidade orçamentária. Deixa eu olhar no senado.org e te dar uma explicação de uma linhazinha bem simplesinho. Um órgão responsável pela execução orçamentária. Aí depois você vai na Secretaria do Tesouro Nacional, ele vai te dar uma explicação tecnicista do que é uma unidade orçamentária. Por quê? Porque este glossário da Secretaria do Tesouro Nacional é para os técnicos, é para os analistas do orçamento, não é para o público em geral. Né? Logicamente está lá, transparência, disponibilizando ao público em geral, mas coitado do público em geral, a hora que for ler isso, não vai entender lufas, não é? Então é para quem está estudando a administração financeira e orçamentária. Então tem um glossário lá muito bem elaborado, muito técnico, na Secretaria do Tesouro Nacional. Inclusive algumas coisas que eu vou falar aqui, vou utilizar, vem diretamente da Secretaria do Tesouro Nacional. Tudo bem? Então tá aí, né? Dei a dica do material preciso, Sérgio Junte, né? Dei a dica de um link que é do senado.org para principiantes que têm dificuldades e um link mais avançado que é da Secretaria do Tesouro Nacional, que é altamente técnico específico. Lá tem definição, eu vou falar aqui do que é uma dívida pública consolidada, dívida pública fundada, o que é um resultado primário, resultado operacional, resultado nominal, que são conceitos muito simples, mas que nós vamos ter em sala. Muito simples para vocês que estão estudando. Muito simples para vocês. Para quem não está estudando, é o terror, né? Para quem está estudando, né? Como dizia a campanha lá do Chateau do Valais, é fácil quando se sabe. Não é isso? Então estão aí algumas dicas, né, de estudos, né? Tá certo? Tem outros grandes mestres aí, né, que são muito bons e que em outro momento eu posso até comentá-los, mas esses aí eu acho que para qualquer candidato de Secretaria da Fazenda, de Tribunal de Contas, é obrigatório ter um Sérgio Junde na sua biblioteca. É obrigatório. É obrigatório. Todos os TCs, Tribunais de Contas Estaduais, tem um concurso na Controladoria Geral da União, é obrigatório. É obrigatório, o livro dele é completo. Bom, chega de propaganda, porque depois eu vou pedir uma comissão lá para ele, não é verdade? Não é? Então tá aí um livro realmente maravilhoso, né? Vamos continuar. Na aula passada, eu falei para você um pouco sobre aí a legislação orçamentária. Nós vimos as 3 grandes leis orçamentárias, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Nós já vimos que a lei orçamentária anual é o orçamento público propriamente dito. Um candidato falou, mas professor, não vem lá um texto, um anexo, não, é a lei orçamentária, é o orçamento. Você vai pegar a lei orçamentária, o que você vai encontrar nela? Receitas e despesas.
é peça técnica, é peça que contador que gosta da profissão, quando olha, fica feliz. Quando ele vê uma lei orçamentária bem elaborada, ele consegue ver todas as receitas e todas as despesas e ele fica emocionado de todos os órgãos da administração, de todas as entidades que o poder público vem a custear. Estão todas lá, né? Princípio da universalidade, todas as despesas e todas as receitas do poder público estão dentro da LOA, dentro da lei orçamentária anual. Depois nós vimos aí o plano plurianual. Eu falei para você que o plano plurianual é o plano de médio prazo, questão da ESAF, já apareceu assim, é o plano de médio prazo, né? Aqui entre nós, menos tecnicamente, o plano plurianual é o planejamento estratégico do governo federal. Eu sei que lá em Teoria Geral da Administração, para quem assiste o meu curso, eu disse que planejamento estratégico é de longo prazo. Só que longo prazo eu expliquei que é de 5 a 20 anos. Aqui no governo federal, o plano plurianual, ele tem 4 anos. Por isso que a Secretaria do Orçamento Federal, em um outro documento chamado Manual Técnico do Orçamento, nos informa que o plano plurianual ele é um plano de médio prazo. Por que médio prazo? Porque ele vai contemplar um período de 4 anos. E por que ele é um planejamento estratégico, professor, embora ele seja de 4 anos? Porque ele vai contemplar todas as despesas, todos os programas do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública. Ele vai contemplar todas as despesas da administração pública direta, da administração pública indireta e daquelas empresas que o poder público tem o controle do seu capital social com direito ao voto. E nós vimos uma lei que ela faz uma espécie de ponte entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, que é a lei de diretriz orçamentária, que, se eu não me engano, foi onde nós terminamos a nossa aula. E eu falei o seguinte, a lei de diretriz orçamentária, ela vai trazer as metas e prioridades, tem que guardar isso, não tem jeito, é decorar. Metas é a quantificação do que será realizado no exercício seguinte. E prioridades, o que é relevante em primeiro lugar. As metas e prioridades para as despesas de capital, para os investimentos das agências de fomento, né? Orienta a elaboração da LOA, e dispõe sobre a alteração e majoração tributária, né? Então hoje eu vou retomar a partir daí e vou continuar, mas antes de retomar a partir daí, eu quero lembrar o seguinte, né, que eu não comentei a aula passada. Com relação ao rito de aprovação do orçamento, com relação, você pode pular aí 2 linhas e coloque essa observação, né? Com relação ao rito de aprovação do orçamento. Com relação ao rito de aprovação do orçamento. Existem duas espécies. O primeiro chama-se orçamento. Você pula uma linha e coloca aí, orçamento impositivo. Eu vou explicar isso agora porque vai facilitar toda a explicação posterior do curso. Orçamento impositivo. Anota aí, orçamento impositivo. É aquele que após a autorização legislativa, após a autorização do legislativo, deve ser executado integralmente. Deve ser executado integralmente.
Ah, é verdade, né? Eu fiz uma besteira aí? É verdade, né? O homem tá russo de tudo, né, gente? Olha o que o Lexotan está fazendo, né, na minha vida, né? Borracha, achei. Ah, aqui, ó. Ó Senhor Jesus, iluminai seu filho integralmente, ó. Caneta, levanta a mão, professor, integralmente, ó, né? Então ele deve ser executado integralmente. Já passou, já está sob controle o homem. Integralmente. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que todas as despesas que foram aprovadas no orçamento deverão ser executadas sem exceção. Veja que este orçamento impositivo, após ter sido aprovado pelo Poder Legislativo, o chefe do Executivo deverá executar sem anular nenhuma despesa. Qual é o problema deste modelo de orçamento com relação ao ciclo de autorização? É que ele é muito rígido. Ele é muito rígido e, principalmente, se eu combinar este modelo com o que nós temos no Brasil, o princípio do equilíbrio. O que é que dizer o princípio do equilíbrio? Que as despesas não podem superar as receitas. Então eu corro o risco do chefe do executivo, para evitar que as despesas superem as receitas, que ele faça um orçamento com menos despesas. Portanto, menos serviços para serem ofertados à população, menos obras públicas. Portanto, o Estado vai fazer menos do que ele poderia fazer. Porque o chefe do executivo, ele teme que no exercício seguinte, na hora de executar o orçamento, ocorra uma queda de arrecadação e que isso venha comprometer o equilíbrio do orçamento. Então, essa é a problemática do orçamento impositivo. Por isso que na maioria das repúblicas no mundo não se adota o orçamento impositivo. O que se adota aí no Brasil também é assim, é uma outra modalidade de orçamento. Olha, geralmente quem cobre isso aqui é mais o CESP. Se mais de repente vai que você dá uma sorte de cair na sua prova, não é isso? Né? Então é bom que você saiba, né? Qual é o modelo então, professor, que adota-se aqui no Brasil? É o segundo modelo, é o chamado orçamento autorizativo, né? Orçamento autorizativo. Então, ele é o orçamento que, você vai anotar aí, qual é a diferença dele, né? Orçamento autorizativo. É aquele que permite, a anulação de algumas despesas, é aquele que permite a anulação de algumas despesas para preservar o equilíbrio. Para preservar o equilíbrio orçamentário. Oh, Senhor Jesus. Tomei pouco café hoje. Pronto. Oh, meu Deus. É. Ah, é verdade, é aqui. Não vai nunca desse jeito, né? 3-0 para a lousa, né? Pronto, né? Equilíbrio, pronto. Então está aí. Então veja, no orçamento autorizativo, o chefe do executivo, depois de aprovado o orçamento, quando iniciar a sua execução,
ele tem a discricionariedade, isto é, dentro, né, do critério de conveniência e oportunidade ao interesse público, como vocês estudam lá no direito administrativo, ele tem a discricionariedade para anular algumas despesas, de forma a preservar o equilíbrio fiscal. Se você está começando o meu curso hoje, você deve estar um pouco perdido. Então, eu vou comentar para você que está começando o seguinte. Você deve lembrar que no orçamento público, os meus alunos que já viram aula passada já sabem disso, que as despesas são fixadas. O Estado já sabe exatamente quando ele vai gastar de antemão. Mesmo aquelas despesas que são variáveis, como água e luz, ele estabelece limites para essas despesas. Então, as despesas são fixadas. As receitas são esperadas. É uma expectativa, porque a maior fonte de arrecadação do Estado é tributo. Impostos, taxas, contribuições de melhoria e aquelas contribuições que são os tributos para fiscais, as contribuições sociais. Então, ele depende de arrecadação. E a arrecadação, ela varia conforme a economia, se ela acelera, arrecada mais. Se a economia desacelera, o Estado arrecada menos. A disponibilidade das pessoas, né, das pessoas físicas e jurídicas, de honrar as suas obrigações tributárias no prazo. De repente, aquela pessoa disse, não, esse ano eu vou adiar os tributos para o ano que vem. E acabou, uma economia lícita de tributos, né? Logicamente vai pagar juros, não vai sair tão econômico assim. Mas em função das suas despesas, tem uma dívida maior, resolveu adiar as suas obrigações tributárias para o exercício seguinte. Então o Estado, ele não sabe quanto ele vai arrecadar, ele projeta a sua arrecadação. Ele projeta a sua arrecadação. Então, quando ele tem uma queda de arrecadação, né? E o orçamento é o orçamento autorizativo, isto permite ao chefe do executivo sair anulando despesas. E desta forma impedir que as despesas superem as receitas, preservando o chamado equilíbrio fiscal, que nesta república foi conquistado com muito sacrifício de todo o povo brasileiro, com muito sacrifício econômico de todo o povo brasileiro, não teve exceção. Quem não sacrificou, né, por conta de uma política dura de ajuste fiscal, que de outra forma não seria possível implementar o equilíbrio fiscal, que é popularmente conhecida pelo nome de Plano Real, né? Então o país sabe qual é o preço de operar com um orçamento desequilibrado, né? É desastroso, é desastroso. Um orçamento que não respeita o princípio do equilíbrio. O orçamento da Grécia, o orçamento da Itália, o orçamento de Portugal, o orçamento da Inglaterra, o orçamento dos Estados Unidos. E veja o preço que eles vão pagar. E vão pagar, porque não tem outro jeito, né? É uma questão muito simples de matemática, né? Não precisa nem utilizar a matemática financeira mais sofisticada para entender isso. Não tem como, né? Quando o aluno fala assim, mas o sistema financeiro ele é muito duro, professor, eu falo, bom, então está bem, né? Eu vou perguntar aqui para uma aluna nossa aqui, né? Por favor, aqui, me acompanhe aqui, eu vou perguntar. A senhorita, que tem cara de poupadora, aplica o seu dinheiro onde você vai perdê-lo? Tá vendo? Olha uma capitalista selvagem aqui, gente. Eu encontrei uma culpada da crise econômica mundial. Então, por que que toda essa política orçamentária tem que ser dura? Porque os agentes econômicos, eles não aplicam o seu dinheiro onde ele vai encolher. Por isso que o Fundo Monetário está em cima da Grécia, pressionando Grécia, controle o déficit fiscal, comece a ajustar o seu orçamento. Por quê? Porque os agentes financeiros não vão querer comprar ativos da Grécia, porque o dinheiro deles vai encolher, vai perder. É por isso que é necessário uma gestão rigorosa do orçamento público. Tudo bem? Né? Eu vou comentar aqui. Em outro momento, tendo a oportunidade, eu dito, o Estado, ele cumpre 3 funções para os economistas. 3 funções. A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. A função alocativa
Prova da ESAF, a função de alocar bens. Esse é o núcleo da definição. Alocar bens onde a sociedade precisa, mas não tem o setor privado interessado com capital suficiente para fazê-lo. Então é quando o Estado constrói uma ponte, é quando o Estado constrói um aeroporto, quando o Estado constrói uma rodovia, ele está alocando bens onde a sociedade precisa e não tem ninguém interessado em fazê-lo, ou porque não tem capital, ou porque acha que o risco é muito elevado, por algum motivo. Né? Segunda função do Estado é a função distributiva, é a função de distribuir renda por meio de educação pública, saúde pública, assistência social, previdência, é a função distributiva. Tanto a função alocativa como a função distributiva passaram a se desenvolver no Estado a partir da administração do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, né? O chamado Estado do Bem-Estar Social. E a terceira função, que é a que mais me interessa aqui, é a chamada função estabilizadora. É a função estabilizadora. Como é que funciona a função estabilizadora, professor? Definição que caiu já em prova de FCC e ESAF. A função ESAF na década, aí no início de 2000, 2001, 2002, perguntava muito isso. Ela perguntava muito isso. Acho que ela percebeu que ficou muito fácil e resolveu dar uma maneirada com essas perguntas, né? É muito tranquilo. A função estabilizadora é a função pelo qual o Estado, utilizando as suas finanças públicas, combate os desequilíbrios, inflação, recessão, desemprego e depressão. Olha só, o que é a função estabilizadora do Estado? É a função onde o Estado, por meio das suas finanças públicas, vai combater inflação, recessão, depressão e desemprego. E não vou repetir, senão eu vou ficar deprimido, né? Mas, professor, utiliza o seu orçamento? Sim, porque o Estado é o maior agente dentro da economia e tem um poder imenso dentro da economia. De um lado está o braço do Estado chamado fisco, arrecadando os tributos. Do outro lado, o Estado está com sua administração financeira orçamentária gastando dinheiro. Então, quando o Estado ele quer acelerar a economia, o que ele faz? Ele aumenta o seu gasto público e diminui a sua arrecadação. Ele pode aumentar só o gasto público, ele pode só diminuir a arrecadação, ele pode fazer os dois ao mesmo tempo. O que era o PAC da presidente Dilma, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, era a função do Estado, combinando a alocativa, alocar obras, bens onde a sociedade precisa, com a função estabilizadora. Então, o Estado, contratando grandes empresas, contratando grandes obras públicas, gerava dessa forma, indiretamente, emprego, renda. As pessoas começavam a consumir mais, comprar geladeira, comprar fogão, e a economia começava a acelerar. Então, começa a se resolver um problema no Brasil chamado desemprego. Né? Você pode reparar que as taxas de desemprego, nos últimos 6 anos, elas vêm diminuindo brutalmente, a ponto de hoje nós termos aí praticamente um apagão de mão de obra em todo o território nacional. Então, o Estado agiu muito bem fazendo essa função. Né? Então, o Estado veio aumentando o seu gasto público. Só que isso tem um problema. As pessoas começam a comprar bens, começam a comprar carros, televisores, fogões, tudo que elas necessitam para ter uma vida digna e feliz, satisfazer as suas necessidades implícitas e explícitas. Só que existe um hiato entre o que a indústria é capaz de produzir e o que as pessoas querem comprar. Então, às vezes, as pessoas querem comprar e não tem para vender. Chega na concessionária, não, o senhor tem que encomendar o carro com 3 meses de antecedência. Ah, não, esta televisão que a senhora queria, não, acabou. Né? Semana que vem outra, né? Ou daqui a um mês. O comerciante, o industrial percebe que as pessoas estão com disponibilidade econômica para poder comprar. O que ele faz? Então, nessa hora, ele fala, opa, vou aumentar um pouquinho minha margem de lucro. Então, começa-se a aumentar os preços. Só que o salário, a remuneração da população não acompanha. E quando nós temos um aumento de preços generalizado na economia e o salário não acompanha, isso se chama de inflação.
E a inflação é um outro elemento de desequilíbrio da economia. Então, o que é que o Estado faz? Exatamente o que a presidente Dilma fez de 2011 para cá. O Estado diminui o gasto público, diminui o investimento, aumenta a arrecadação. Quando ele diminui o gasto aqui e aumenta a arrecadação aqui, o que ele está fazendo? Ele está retirando moeda do mercado, ele está diminuindo a chamada base monetária da economia. Começa a sobrar menos dinheiro, as pessoas começam a perceber que já não estão vendendo tão bem, o industrial percebe que já não consegue colocar a mercadoria, então começa a desacelerar a economia. Qual é o risco do excesso desta política? É o retorno ao desemprego, é o aumento do desemprego, porque o industrial vê que se ninguém está comprando, então não vou mais abrir outra fábrica, não vou abrir mais outra loja, não vou contratar aqueles funcionários que se aposentarem, não vou recolocar outros. Só que tem jovens chegando no mercado de trabalho todo dia. Então aí nós vamos ter uma pressão do desemprego. Então repare que é muito complicada a administração da economia, né? Porque se por um lado eu combato a inflação, eu tenho o risco do aumento do desemprego. Se eu diminuo o desemprego, eu tenho o risco do aumento da inflação. É aquilo que em economia se chama pelo termo técnico de trade-off, né? Corrigiu de um lado, ferrou do outro. Isso é um trade-off, né? Corrigiu esse outro, freou aquele. Isso é um trade-off, né? Mexeu de um lado, afetou o outro. E o Estado, ele utiliza todo esse mecanismo das suas finanças. Na verdade, o Estado brasileiro, ele utiliza dois grandes braços, que é a regra no mundo inteiro. Ele utiliza, de um lado, a administração financeira orçamentária para fazer essa política, que é a matéria que nós estamos tendo aqui. E ele utiliza, do outro lado, o sistema financeiro nacional, que é matéria esta que eu não vou abordar, né, que é uma matéria belíssima, né, mas que passa pela política do Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central. Então lá ele vai utilizar, aumentando ou diminuindo o depósito compulsório, né, aumentando ou diminuindo a emissão de moeda, né, aumentando ou diminuindo a política do crédito, né? Tornando o crédito mais rigoroso ou mais acessível. O que é que nós tivemos em 2011, só para refrescar sua memória, sem ser muito técnico, né? Em 2011, a presidente Dilma herdou do presidente Lula uma tremenda inflação. Porque o presidente Lula, logicamente, ele queria fazer a economia retomar o seu crescimento, e conseguiu. Só que, logicamente, tínhamos um ano eleitoral. Em ano eleitoral, lamentavelmente, faz parte dos usos e costumes, os agentes políticos se tornarem mais generosos nas obras públicas para criar uma sensação de bem-estar na população e conseguir fazer o seu sucessor. O presidente Lula fez a sucessora. O presidente Dilma. Está feita a sucessora. Só que a presidente Dilma herdou uma tremenda inflação. Então, o que ela fez o ano passado? Saiu cortando o gasto público de tudo que era lado. Aí a economia desacelerou, só que desacelerou muito, está desacelerando muito. Então agora o que o governo andou fazendo? Redução de taxa de juros lá no sistema financeiro nacional, expansão do crédito, diminuição do compulsório, aliás, compulsório zero no Banco Central, para ver se aumenta a oferta de crédito, de meios de pagamento em toda a economia. E o governo federal, devagarzinho, veio reduzindo também carga tributária para aumentar a disponibilidade no bolso dos agentes, para ver se os agentes consomem um pouquinho mais, né? Então veja como o Estado utiliza todos os seus mecanismos para interferir na economia, na sua política estabilizadora. Deu para ter uma visão geral disso? Tudo bem? Agora, voltando aqui à questão do orçamento autorizativo, né? Vou retomar essa questão do orçamento autorizativo. Então, agora que você já tem uma consciência da importância da política estabilizadora, agora virá naturalmente a consciência da importância de um orçamento autorizativo. Então, quando o chefe do executivo manda a sua lei orçamentária, ele coloca tudo aquilo que ele acredita que é possível fazer com aquela projeção de arrecadação que ele tem. Vou mencionar um ano muito doloroso para a economia brasileira, 2008. 2008 foi um ano que começamos com perspectivas maravilhosas. O país chegou a crescer, se não me engano, 5,7 até o terceiro trimestre do ano. Estava acelerado, né? E a crise lá fora do subprime já arrebentando, desde o ano de 2007. Você pegar a maioria dos manuais do Brasil, vai falar crise subprime 2008, porque ninguém esquece quando sentiu no bolso.
foi quando o Brasil sentiu, mas nos Estados Unidos, para eles é o ano 2007, que estourou a crise do subprime. Aí o presidente Lula até soltou aquela frase que ficou muito famosa, né? A crise é uma marolinha. Agora eu vou fazer uma defesa, né, da frase dele. Está certo em falar que a crise era marolinha, porque se ele falava que era bomba atômica, nós teríamos quebrado no primeiro trimestre, não no terceiro trimestre. Então o presidente Lula, na realidade, adiou a crise, né? E teria até condições da crise ter realmente sido adiada no Brasil. Só que, lamentavelmente, né, nós vivemos um sistema, esse sistema está integrando todas as partes do mundo. E naquele mês que estourou a crise, que eu nunca vou esquecer na minha vida, estourou, lógico, porque eu tinha um monte de aplicação em bolsa de valores, né? Então estourou por quê? Estourou naquele momento porque a bolsa de Tóquio começou a ter queda de 10% ao dia, né? Quem lembra desse dia é porque tinha aplicação em bolsa. Entendeu? Não esqueceu mais. Mas nós tivemos queda de 10% ao dia na Bolsa de Tóquio durante 2 semanas consecutivas. O governo japonês, o Banco Central japonês reduziu, né, as taxas de juros a zero, expandiu o crédito, o governo injetou dinheiro e não resolvia. Eu lembro que a queda da Bolsa de Tóquio só acabou o dia que o ministro das Finanças do Japão soltou a seguinte frase: não consigo enxergar o fundo do poço. Aí os japoneses travaram de vez. Aí aquela coisa, o terror é tão grande, que a pessoa para de vender suas ações, porque ela já não sabe mais o que fazer, ela já entendeu que ela perdeu a parada. Então ali parou e a economia brasileira, quem lembra-se dessa época, aqui em São Paulo, na sua cidade, Salvador, se tinha uma obra do lado da sua casa, infernizando com um prédio sendo construído com caminhão, nas 2 semanas seguintes você passou, as obras estavam paradas. Na verdade, as obras ficaram paradas aqui na cidade de São Paulo por 3 meses, porque o empresariado viu que a crise pegou o Brasil em cheio. Então, o que aconteceu naquele momento? Naquele momento tinha uma série de gastos programados pelo governo federal, por exemplo, várias categorias de servidores públicos da Receita Federal, haviam ganhos, né? Receita Federal, Polícia Federal, outros ministérios, haviam ganho aumento por meio de greves. E este aumento, logicamente, ia gerar um aumento de despesa do orçamento público. E eu lembro que logo na sequência um jornalista perguntou para o presidente Lula o seguinte: presidente Lula, agora, né, com a desaceleração da economia, desaceleração é eufemismo, né? Parou. A economia parou mesmo, ela parou. O último trimestre o crescimento foi 0, né? A economia parou, né? Aí, com este crescimento desacelerado, vamos voltar ao eufemismo, o senhor vai aumentar a remuneração dos servidores? O presidente Lula virou: claro que não. Claro que não. Claro que não, porque a lei de responsabilidade fiscal nos impede. Depois que eu falar do tema, você vai entender por quê. São os limites de gastos. Ela nos impede. Então, a remuneração, o aumento de remuneração que eles ganharam nas greves, que o governo federal concedeu, deverá esperar o próximo exercício. O próximo exercício. Então ele sai anulando todas as despesas. E aí perguntaram para o presidente Lula: mas presidente Lula, e o PAC? O PAC vai parar? Ele: claro que não. O PAC não vai parar, porque se o PAC parar, aí que o país para de vez, né? Mas, passado mais ou menos, acho que 1 mês ou 2, saiu um artigo na revista Veja dizendo o seguinte: na velocidade que as obras do PAC estão continuando, elas vão levar 99 anos. E o artigo da Veja, eu tenho certeza que estava absolutamente correto. Professor, então o que está acontecendo? O presidente Lula estava por acaso mentindo, ou a Veja estava mentindo? Não, veja bem. Aprenda uma coisa na sua vida, rapaz. Menino ou menina, moço ou moça, você que está aí. Existem coisas que você não precisa saber. Entendeu? Eu aprendi uma coisa: eu nunca pergunto aquilo que eu não quero saber. Ah, o carro é bonito? É bonito, nossa, né? O motor faz quanto? Ah, não, faz 10 quilômetros. Ah, tá, ótimo. Nossa, gostei muito, vou comprar, mas o senhor não quer saber? Não, não quero. Porque se eu começar a descobrir um monte de coisa, eu não compro. Então, não adianta você querer saber tudo. É óbvio, o presidente Lula, naquele momento, o que é que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando fazer a economia voltar a pegar. Então ele não pode virar e falar no meio de uma economia que acabou de parar, ele não podia falar:
né? Olha, agora o governo federal vai cortar todos os gastos do PAC. Se ele fala que o governo federal vai cortar todos os gastos do PAC, ele está dizendo que a Mendes Júnior vai parar de trabalhar, a OAS vai parar de produzir, ele vai falar que a Camargo Corrêa também não vai construir mais nenhuma estrada, que a CCR não vai receber mais nenhuma concessão, e essas empresas vão começar a demitir em massa os seus trabalhadores, e aí nós vamos virar uma Grécia. Então o presidente Lula disse o quê? Ele disse para a imprensa, o PAC vai continuar mais do que nunca porque o país precisa de gasto público. O país precisa de investimento. E quando a imprensa vai embora, ele chama o ministro do Planejamento, que era o Paulo Bernardo, e o Guido Mantega. Olha, deixa as obras essenciais e corta todas as outras. Porque não tem o que fazer. Não tem como, porque senão ele vai ferir o princípio do equilíbrio. Então ele tem que navegar entre a necessidade de manter o orçamento equilibrado, de um lado, ou seja, o Estado não pode gastar mais do que ele arrecada, porque senão isso vai gerar uma inflação com uma estagnação econômica tremenda, e vai ser o pior dos mundos, né? O pior dos mundos. E por outro lado, ele não pode chegar para a sociedade e cortar todo o gasto, porque isso vai gerar um mal-estar. A grande empresa tem um gerente chamado gerente de finanças. Esse gerente de finanças, entre as suas obrigações, está pegar o plano plurianual, a LDO, e ler os seus anexos e documentos para saber para onde o governo está apontando. Mas o médio empresário e as famílias nunca leem. Então eles se pautam muito pelo que a mídia fala, né? Então por isso, e o presidente sabe disso, e os agentes econômicos sabem disso. Então por isso ele dizia, o PAC vai continuar. E é exatamente isso que acontece. Aí você passa em frente à obra pública, o que tem lá? Tem aquela ponte imensa, não é isso? Aquela ponte de 500 metros parada a construção, mas não está parada não, porque tem 3 operários lá. Um arruma o ferro aqui, outro leva o ferro para lá, um traz areia. Aí você vai conversar com o presidente ou com o governador, quem é responsável pela obra. Então, está parada a obra? Não, está gente trabalhando lá, olha lá, vamos lá, vai ver lá, olha lá, está o operário lá. Tem até um caminhão estacionado lá, entendeu? Para não dar uma sensação para os agentes econômicos que a economia está parada. E é o que aconteceu no ano de 2009. O presidente entrou o ano com redução de IPI para a construção civil, redução de IPI para a linha branca, né, toda a linha de eletrodoméstico, redução de IPI para os automóveis. Porque o presidente Lula sabe que nós brasileiros amamos uma promoção. Não é isso? Amamos uma promoção. E a economia no ano 2009 foi retomando aos poucos o seu crescimento econômico. O presidente Lula pediu para que as empresas não demitissem os seus operários. A Embraer quis demitir, como o governo federal tem o controle do seu capital social com direito à volta, o presidente Lula botou o pé na porta da Embraer e não deixou demitir ninguém, porque isso ia dar um mau sinal para a economia, principalmente porque os empresários sabem que a Embraer é de posse do governo federal, embora seja uma empresa privada, quem manda lá é o governo federal. E aí quando o presidente Lula viu que a economia não pegou muito bem, ainda não estava crescendo a contento, o que é que ele fez lá no final do na metade do segundo semestre? Lançou aquele programa chamado Minha Casa, Minha Vida. Olha só, a função estabilizadora do Estado combinado com a função distributiva, né, na produção de imóveis para a população. Então, quando ele lançou Minha Casa Minha Vida, na realidade ele lançou principalmente porque ele sabe que construção civil neste país é em torno de 7% do PIB. E é o setor que mais gera emprego para mão de obra sem qualificação. Então, um jovem que não tem qualificação preso a trabalhar, onde é que ele começa a trabalhar? Servente de pedreiro, construção civil. Ali é a porta de entrada para o homem que não tem qualificação, que é uma massa imensa de trabalhadores. E outra, puxa 7% do PIB brasileiro, que puxa toda a economia, porque na construção civil você vai precisar do caminhão, você vai precisar gastar combustível, você precisa de esquadria de alumínio, você precisa de ferro. Então, isso puxa toda a economia nacional. Aí a economia nacional começou a andar e não parou mais. E nós estamos andando até hoje. Então veja como o Estado utilizou seus mecanismos para estabilizar a economia e colocar ela no caminho do crescimento. 7% de um PIB crescendo é tudo que a Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal gostariam de ter hoje. E não tem como ter, porque eles não têm dinheiro para fazer isso.
Lamentavelmente, lamentavelmente. Lá a situação é de terceiro mundismo, né? Eles estão caminhando lamentavelmente para o terceiro mundismo e isso será irreversível. É 10 anos agora, saiu o artigo, é 10 anos. Na verdade, o mercado está tentando amenizar isso há muito tempo. 10 anos eu acho que é um dado bastante otimista para a Europa e para Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a dívida pública do tamanho do PIB. Na verdade, a dívida pública americana já superou o PIB deles. Né? É uma bomba administrada a longo prazo, porque o mundo não pode assumir que os Estados Unidos vão quebrar. Porque se eles quebrarem, quebra o mundo inteiro. Porque eles que puxam a economia mundial. Bom, agora que eu já falei todo esse aspecto geral, agora nós vamos voltar para a LDO, que você vai entender algumas coisas que eu preciso explicar sobre a LDO. Né? Vamos voltar lá para a Lei de Diretriz Orçamentária, que é onde eu parei na aula passada, porque agora vai ficar fácil você entender algumas coisas da LDO. Então veja, na aula passada... Ah, é verdade, é verdade. O professor está atacado hoje, hein? Cuidado. Não me provoque, hein? Não me provoque. Pergunta, por favor. Sim, vou colocar aqui. Vamos retomar o mesmo ponto. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde é que está isso, professor? Isso está no artigo 165 da Constituição, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Então está lá, metas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias traz metas, prioridades para as despesas de capital, para as despesas de capital, isso você vai estudar na Constituição. É a melhor fonte. Os investimentos das agências de fomento isso aqui eu já expliquei a aula passada, posso até retomar rapidinho, orienta, nós temos tempo para isso, a elaboração da LOA, orienta a elaboração da LOA, e disporá sobre a alteração, que isso aqui é o que eu estou mais preocupado no momento, a alteração da legislação tributária, que está relacionada a tudo isso que eu disse. Legislação tributária. Despesas de capital, investimento das agências de fomento, é verdade, né? Bom, então taca aí, pronto. Aqui. Orienta a elaboração da LOA e disporá sobre a alteração da legislação tributária. Isso é o que está na Constituição. Então, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é para o exercício seguinte, traz as metas e prioridades. Despesas de capital. Eu falei para você que despesa de capital é toda aquela despesa que aumenta o patrimônio, que aumenta a riqueza. Né? Despesa de capital. Quer ficar rico? Aplica em despesa de capital. A aquisição de uma propriedade nova, despesa de capital. Inversão financeira.
vou comprar títulos do Tesouro Público, vou comprar ações, vou fazer contratos futuros, cuidado com o risco, né? Estou fazendo uma despesa de capital, não é? Isso é despesa de capital. PAC, despesa de capital. Expansão São Paulo, despesa de capital, né? As operações urbanas na cidade de Belo Horizonte, né, de construção de vias, né, despesas de capital. Investimento de agência de fomento. Eu expliquei na aula passada, isso aqui o examinador nem vai te perguntar na prova, isso aqui cai muito em Sistema Financeiro Nacional. A agência de fomento é uma empresa pública estadual, é uma empresa pública estadual que ela recebe recurso diretamente do orçamento público para fomentar aqueles setores da economia que precisam de um apoio financeiro, de crédito. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo foi criada a Agência de Fomento Paulista, né? Por sinal eram funcionários da antiga nossa Caixa, e que ela está fazendo operações de crédito para a agricultura, para a logística aí no interior paulista, com recursos do orçamento. Se utiliza recursos do orçamento, tem que estar na LDO. Orienta a elaboração da LOA. Então, na LDO, né, se você pegar o Marlos Vargas Ferreira, que é outro grande professor de finanças públicas, ele vai falar que ela traz uma prévia da LOA. Uma prévia da LOA. É como se o chefe do executivo enviasse a LOA, dizendo assim, olha, ela vai ficar com este aspecto, com estas despesas, com essas receitas. Porque esta prévia da LOA, eu vou utilizar um termo não técnico, para quem não entendeu, entender melhor. Um rascunho da LOA. É uma prévia. Então, lá no final do teu curso de formação, você fez um trabalho bonitinho, como se fosse aquele trabalho que você ia entregar. Aí, para você ter uma análise crítica dele, depois você resolve fazer outro, que é o teu trabalho final. Aqui é a mesma coisa, eles estão mandando uma prévia. Depois eles vão mandar a LOA final. Por quê? Quando ela chegar lá no Congresso Nacional, ela vai passar por uma comissão, que depois eu vou falar sobre ela, então não precisa anotar nada sobre ela agora, que é a Comissão Mista do Orçamento. E lá na Comissão Mista do Orçamento vai haver um debate em cima desta, né, prévia da LOA. Vai haver um debate em cima desta prévia da LOA. Se deve aumentar a despesa no setor, se deve cortar no outro, para que na última hora, quando chegar a LOA final, que será aprovada, não começar esse debate porque não tem tempo para esse debate. Então, esse debate já tem que acontecer neste momento. Chegou a LDO, começa a discussão entre a situação, o grupo governista e o grupo opositor do governo, os partidos de oposição. Não, mas essa despesa aqui está excessiva, precisa diminuir. E as nossas emendas parlamentares? Então tem que ir nesta prévia da LOA. Pergunta, menina. Você está falando das esferas? Tem para a União, para estados e municípios. Tem, né? A candidata está perguntando para você que está aí nos assistindo, né? Tem no estado também, existe plano plurianual para a União, existe um plano plurianual para cada ente federado, para cada estado, um para o Distrito Federal e um para cada município. E existe uma lei orçamentária anual para a União, uma lei orçamentária para cada estado, uma lei orçamentária para o Distrito Federal e para cada município. O chefe do executivo do ente federado que envia o projeto de lei para o legislativo do ente federado. Então, quem aprova a PPA, LDO e LOA no nível federal é o Congresso Nacional. No nível, na esfera estadual, é a Assembleia Legislativa. No município, é a Câmara Municipal. Tudo bem? É sempre assim, né? Cada um tem a sua autonomia orçamentária, né? Agora veja, orienta a elaboração da LOA. Tudo bem aqui? Então aqui vai uma espécie de prévia da LOA. Alguém uma vez me disse 900 páginas. Vão as 900 páginas para o Congresso, chega na Comissão Mista do Orçamento, eles vão fazer um pente fino nessas 900 páginas, analisar, discutir, fazer alterações, emendas, e aí sim que vai aprovar e vai devolver para o chefe do Executivo junto com a LDO. Pergunta. Não. Ah, boa pergunta. O colega perguntou por que no nível federal está a agência de fomento. Na Constituição você vai ver a agência de fomento e referência no texto magno toda vez à União. Aqui
o legislador constituinte, ele deixou à disposição já pensando nos estados e não na União. Pode receber por meio de repasse da União? Pode, pode. Mas a regra geral é o orçamento estadual. Perfeito. Despesas de capital, investimento das agências e as despesas que virão aqui na LOA. Tem um teto. Mesmo da LOA. O colega está perguntando se ficam em aberto as despesas correntes. Não, tem um teto. Tem um teto. Tem um teto. Por isso que se fala sempre que a despesa ela é fixada. Ah, mas a água, a luz, não, tem um teto. Cada órgão tem um teto. Então, né, depois você vai ver a estrutura da administração financeira orçamentária e vai entender que funciona o seguinte: cada órgão manda a sua programação para um órgão superior, no final esse órgão superior vai enviar isso para a Secretaria do Orçamento Federal e se tiver algum excesso de despesa, a própria Secretaria do Orçamento Federal já vai fazendo os cortes e ajustes. Não. Vocês não vão gastar isso com água, vocês não vão gastar isso com iluminação, não, vocês não vão gastar isso com telefone. Então funciona uma espécie de máquina de pressão, obrigando todo mundo a colocar um teto de despesa para manter o equilíbrio fiscal. Existem controles bastante rigorosos. Inclusive, por exemplo, né, eu sempre vou falar isso depois que eu comentar sobre os três poderes, né, acho que eu já até comentei. O Poder Legislativo manda a proposta orçamentária para a Secretaria do Orçamento Federal. Se a proposta orçamentária do Poder Legislativo for extrapolar aquilo que estava já dentro da LDO, a própria Secretaria do Orçamento Federal ela faz os ajustes. Pô, professor, mas não tem a independência dos três poderes? Independência entre os três poderes, mas com relação à legislação orçamentária, a palavra independência não é adequada. A palavra é autonomia, não é independência. Então, o Poder Legislativo não pode aprovar a proposta orçamentária que ele quer. Entendeu? Ele tem limites. Por isso que vai ocorrer todo esse debate aqui na Comissão Mista do Orçamento, ao receber essa orientação da elaboração da LOA. Ali acontece a discussão. Tudo bem? Por que isso, professor? Porque vamos extrapolar agora, vamos imaginar, né? O orçamento do Poder Legislativo, se não tivesse esse controle, ele seria o suficiente para quebrar o país inteiro. O orçamento de um ente federado é o suficiente, um ente federado, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que é um estado rico, né, um dos maiores PIBs do Brasil, o estado de Minas Gerais, outro estado rico, estado do Bahia, que tem um orçamento enorme. Se não houver um controle rigoroso do seu orçamento, a Bahia quebra o Brasil. O estado de Minas Gerais quebra o Brasil. Por isso que existe um controle rigoroso. Se me lembra uma história, que é uma história seguinte, eu vou contar em termos de anedota para você entender. Era uma briga entre o Castelo Branco e o Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros, em 64, apoiou o golpe de 64 ativamente, porque o Adhemar de Barros via na possibilidade do golpe do regime militar as chances dele virar, quiçá, presidente da República. Porque ele era muito forte no estado de São Paulo, mas ele não tinha força política nenhuma fora do estado de São Paulo. Dentro do nosso estado, para quem não conhece, Adhemar de Barros foi governador 3 vezes, prefeito 2 vezes. E a frase "rouba mais faz" surgiu na época do Adhemar de Barros, porque ele fez obra, uma atrás da outra. Quando ele percebeu, em 64 para 65, que os militares não abririam espaço para ele tentar chegar à presidência da República, ele resolveu fazer o seguinte: vou tocar obra no estado de São Paulo. Ele era governador, vou tocar uma obra atrás da outra para aumentar minha popularidade e chegar à presidência da República. Só que o então presidente Humberto Alencar Castelo Branco, que fazia o papel de Fernando Henrique naquela época, ele estava estabilizando a economia, tentando combater uma tremenda inflação que o país tinha herdado da época do Juscelino. 3 anos antes, né, da época do Juscelino. E aí o que acontece? O Adhemar de Barros desafiou o presidente Castelo Branco: não, eu vou tocar a obra. Só que tocar a obra significa aumentar o gasto público. Aumentar o gasto público significa aumentar, né, a expansão da base monetária e gerar mais inflação. Aí o presidente Humberto Alencar Castelo Branco veio de Brasília ao Rio de Janeiro e convidou para um almoço o vice-governador de São Paulo, o senhor Laudo Natel. Para quem não conhece Laudo Natel, ele foi presidente do Grupo Bradesco.
E aí no almoço, lá no Natel, olá presidente, tudo bem? Um prazer, tudo bem? Seja bem-vindo lá no Natel, um almoço, por favor, uma água para nós dois, né? Lá no Natel, o que você entende sobre gasto público? Não, eu acho que numa época de inflação tem que se controlar o gasto público, etc. Traduzindo, né? Era uma entrevista de emprego, tá me entendendo? Era uma entrevista de emprego. Lá no Natel meio que sacou, ficou na dele, voltou, foi um prazer, presidente, voltou para São Paulo. Passou-se um mês. O presidente Castelo Branco chamou de volta ao lado do Natel para almoçar novamente no Rio. Quando lá o Natel chegou no Rio de Janeiro, olá, presidente Castelo, tudo bem? Prazer, prazer, sentou. O presidente Castelo olhou, olha, Natel, eu quero lhe parabenizar porque você é o novo governador do estado de São Paulo. Não, presidente, isso é impossível, acabei de sair do Campo dos Elíseos e deixei o governador Adhemar de Barros. O presidente Castelo Branco, que por sinal era general do Exército, virou e falou, não, você está absolutamente desinformado lá, Natel. Enquanto você estava no avião, uma junta derrubou o governador através do inquérito policial militar e ele está com seu mandato cassado. Você é o novo governador de São Paulo e eu espero que você faça uma política de ajuste fiscal. Por que o Castelo Branco teve todo esse trabalho de derrubar o governador de São Paulo, Adhemar de Barros? Porque o estado de São Paulo era o suficiente para quebrar todo o orçamento nacional. Impedir que ele fizesse uma política de controle do gasto público. O Castelo Branco, durante o regime militar, ele faz o papel do Fernando Henrique, controla o gasto público, e o Costa e Silvio Médici faz o papel do Lula, querendo fazer a economia aquecer. Só que não teve uma Dilma depois, e aí a economia aqueceu demais e quebrou lá na frente, né? Então, quebrou novamente, deixando o país com inflação e tudo mais. Então, por isso que tem todo esse controle rigoroso. Quando eu falar de sistema de controle, você vai ver que o controle é mais rigoroso ainda. Lembremos que durante a administração, nos anos Lula, 3 governadores perderam mandatos. 3 governadores desse país perderam mandatos por conta de aumento dos gastos públicos, violando a lei de responsabilidade fiscal, né? Porque parece que nosso país evoluiu ao tal ponto que está entendendo que tudo isso é muito importante. E olha, vocês não imaginam como é difícil chegar a esse nível de maturidade. A Argentina não chegou até hoje a esse nível de maturidade. Estados Unidos da América até hoje não chegou a esse nível de maturidade. Estados Unidos parece uma grande Argentina. Qual foi o orçamento aprovado para esse ano? Despesas nos Estados Unidos, 3 trilhões. Receitas previstas para esse ano, 2 trilhões. Você está vendo? 3 trilhões, receitas 2 trilhões. Quem paga o resto da dívida? O mundo financia a sua dívida pública, né? Eles não entenderam que não dá mais para manter porta-aviões em todos os mares do mundo, que isso é caro, é um luxo, não dá para manter avião Tomahawk, não dá para manter, né, foguete, míssil, isso é muito caro, né? Agora, veja, orienta a elaboração da LOA, entenderam? Agora, o último é o que eu vou dar maior atenção, disporá sobre a alteração da legislação tributária. Disporá sobre a alteração da legislação tributária. Isso aqui tem uma importância enorme para nós. Disporá sobre a alteração da legislação tributária. Você que já estudou direito tributário, o que vai estudar, vai verificar que os impostos, na nossa Constituição Federal, os tributos, né? Os impostos e taxas e contribuições, obedecem a alguns princípios. Alguns princípios. Um dos princípios que eles obedecem é o princípio da legalidade. Só pode ser majorado ou criado tributo por meio de lei. Só pode ser criado ou majorado tributo por meio de lei. Está lá, se não me engano, o artigo 150 da Constituição Federal. Lá estão os princípios, vários dos princípios tributários. Mas o tributo fiscal, que só pode ser majorado por meio de lei, ele também obedece a um outro princípio, chama-se princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Então, ele só poderá ser cobrado com a sua majoração no exercício seguinte ao qual foi aprovada a lei majorando este tributo. Então, por exemplo, se a presidente Dilma, um exemplo que, em nome de Jesus, né, tem que tomar cuidado quando a gente fala de tributo nesse país. Se a presidente Dilma resolver aumentar a alíquota do imposto de renda, então ela tem que mandar o projeto este ano, vai ser aprovado pelo Congresso esse ano, vai voltar para ela, vai sancionar, promulgar, publicar, e só será cobrada a majoração no exercício de 2013.
Este é o princípio da anterioridade. E também tem um outro princípio que eles obedecem, que é o chamado princípio da noventena. Princípio da noventena diz o seguinte: ainda que seja cobrado no outro exercício, entre a lei que o majorou e a sua cobrança tem que ter um espaço de 90 dias. Agora, isto vale para os tributos fiscais, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Para as contribuições sociais não se aplica anterioridade, só se aplica a noventena. Então, foi majorada a contribuição social, deverá ter um prazo de 90 dias para a cobrança daquilo que foi majorado. Para quê? Isso. Para dar tempo dos agentes se planejarem para recolher mais tributos. Então veja que é um mecanismo de proteção ao contribuinte. Ah, então o imposto de renda vai aumentar ano que vem? E bem, então nós vamos diminuir nossos gastos para que sobre mais dinheiro, porque o leão está com mais fome, então nós vamos ter que alimentá-lo mais. Então funciona esse mecanismo de proteção ao contribuinte, contra efeitos confiscatórios do Estado. Agora veja, aqui nós temos mais uma regra de impacto no orçamento e de proteção ao contribuinte. Se o chefe do executivo quiser enviar um projeto de lei para majorar um tributo, antes, obrigatoriamente, ele vai ter que dispor isso aqui na LDO. Se ele quiser majorar, alterar a base, alterar a alíquota ou instituir um novo tributo, ele vai ter que dispor aonde? Na LDO. Aqui certamente vai funcionar um outro princípio, que é o princípio da motivação. Então ele vai motivar, ele vai explicar o porquê para o Congresso Nacional ele precisa majorar aquele tributo. Então vamos imaginar que a presidente Dilma pretenda aumentar o imposto de renda, né, para fazer face a uma perda de arrecadação do Estado. Então, antes dela mandar o projeto de lei para aumentar, para majorar, o servidor não fala aumentar, né? Fala majorar. Não é isso? Vocês vão ser servidores, ou já são, né? Então, antes dela enviar o projeto para majorar o imposto de renda, ela vai ter que enviar na LDO o pedido. Pretendo majorar a alíquota do imposto de renda em 3% para fazer face a uma possível queda da arrecadação. E aí, logicamente, nos anexos vai provar que aquilo ali vai cobrir essa queda da arrecadação e tudo mais. Do contrário, ela não pode enviar o projeto de lei para majorar imposto de renda. Foi aprovado? Pode enviar o projeto, presidente Dilma. O Congresso entendeu que realmente a senhora precisa majorar a alíquota do imposto de renda, então pode enviar o projeto de lei. Não, presidente Dilma, o Congresso entendeu que a senhora não deve majorar, que há uma possibilidade da senhora realizar alguns cortes de gastos para fazer frente às necessidades orçamentárias. Aí ela não pode enviar. Em regra, quando o presidente pede, o Congresso aprova. Usos e costumes, né? Mas o Congresso, né? Usos e costumes políticos, né? Mas o Congresso, ele tem autoridade para falar não, não vai alterar a alíquota do imposto de renda, porque o contribuinte já está sofrendo com uma carga excessiva de tributos nesse país. Tudo bem? Entenderam? Agora veja, 2 pontos que eu quero tocar. O primeiro, vamos supor que a presidente Dilma mandou na LDO e foi aprovado. Estou precisando de um aumento de 3% na alíquota do imposto de renda para fazer uma frente de queda de arrecadação. Congresso aprovou. Agora eu pergunto, é obrigatório ela enviar o projeto de lei para majorar o imposto de renda? Não. Se for conveniente, oportuno ao interesse público, ela vai enviar. Se não for conveniente, oportuno ao interesse público, ela não vai enviar. Então vamos imaginar que o Congresso aprovou a majoração da alíquota do imposto de renda. Mas a economia começou a acelerar e a presidente Dilma recebeu do ministro Guido Mantega a informação que a Receita Federal está aumentando a arrecadação. E ela percebeu que não é necessário mais aquele aumento do imposto de renda. Então, ela não envia o projeto de lei. Isto porque o orçamento ele é autorizativo. Ele não é impositivo. Então, o Congresso aprovou
a LDO, dando-lhe o direito de enviar um projeto de lei para majorar aquele tributo, mas ela entendeu que não é mais necessário e, portanto, ela decidiu que não vai enviar o projeto de lei, porque o orçamento é autorizativo. Entenderam este ponto? Mas é que o termo técnico mais adequado é autorizativo, por ser autorizativo, né? Evidentemente confere uma certa flexibilidade ao administrador público na gestão do orçamento público. Tudo bem? Um aluno uma vez me perguntou, professor, todas as despesas que estão aprovadas no orçamento, se houver uma queda da arrecadação, poderão ser anuladas? Não. Quase todas. Menos 3 despesas. Menos 3 despesas que estão no artigo 166. São 3 despesas que jamais poderão ser anuladas no orçamento. Vamos comentar essas 3 despesas rapidinho? Pula uma linha e coloca aí. Atenção. Vou colocar bem detalhadamente o que eu acabei de explicar, porque senão vai ficar confuso. Atenção 1. Várias observações que eu vou fazer. Atenção 1. Não, é um 66 que vai tratar disso. Mas vou fazer vários comentáriozinhos, você vai anotar, senão vai ficar confuso. Atenção 1. Primeiro isso que eu acabei de explicar. Coloque aí. Mesmo que a LDO seja aprovada pelo Congresso, autorizando o chefe do executivo a criar ou a majorar um determinado tributo, o chefe do executivo, este não está obrigado a enviar ao Congresso o projeto de lei criando ou majorando o tributo. Pois o modelo de orçamento conforme a sua aprovação é autorizativo. É autorizativo. Grifa orçamento autorizativo. Pois não, minha querida. Ele pode instituir um novo tributo, desculpa. Ele pode instituir um novo tributo. Ele não precisa necessariamente tratar aqui na questão de diminuição do tributo, de alíquota e etc. Mas na majoração e na criação ele é obrigado. Porque a majoração e a criação de tributo ela vai onerar mais o contribuinte. Na desoneração é o inverso, ele não é obrigatório, pode, não é obrigatório. Agora na majoração, na criação não tem como. Aí ele pode fazer, tudo bem? Né? Agora veja, entenderam isso? Agora existem 4 tributos federais
que não participam disso que eu estou falando. 4 tributos federais que eles são alterados na realidade, eles não obedecem o princípio da legalidade, não obedecem o princípio da anterioridade nem da noventena. São 4 tributos federais que são alterados por meio de decreto do chefe do executivo. O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, títulos e valores mobiliários, o famoso IOF, né, também chamado Imposto de Operações Financeiras, e o imposto sobre produtos industrializados, né, o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, né, cujo nome técnico Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros e Títulos e Valores Mobiliários, e o imposto sobre produtos industrializados. O chefe do executivo pode majorá-los por meio de decreto do executivo, que é um ato administrativo, né, que é utilizado por ele para majorar esses tributos. Quem excluiu isso? A própria Carta Magna. A própria Carta Magna. Ela que conferiu ao chefe do Poder Executivo este poder de alterá-los por meio de decreto do Executivo. Qual a explicação disso, professor? Os economistas vão dizer que esses 4 tributos são tributos de revolução econômica. Exatamente, tributos de revolução econômica. Isto é, eles permitem proteger a economia de uma forma muito célere. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Vou utilizar novamente o presidente Lula, né? Que eu peço sempre licença aos presidentes, que eu sempre utilizo eles aqui nos meus exemplos. O presidente Lula precisava fazer a economia recuperar rapidamente em 2009. O que ele fez? Reduziu o IPI para vários setores. Construção civil, material de construção, linha branca, eletrodomésticos, automóveis, rapidamente. Mas chegando ao final do seu exercício, quase ao finalzinho, ele teve um problema. Que com a redução do IPI, o que aconteceu com a receita da União? Caiu. Então o presidente estava correndo o risco de violar o princípio do equilíbrio fiscal. Ferir a própria lei de responsabilidade fiscal. E aí o presidente Lula queria novamente aumentar a alíquota do IPI, só que ele temia que o aumento da alíquota do IPI ela gerasse uma desaceleração econômica novamente, porque a economia ainda não estava muito bem consolidada no seu rumo de crescimento. Mas o ministro Guido Mantega e a equipe dele perceberam que na Bolsa de Valores, a Bovespa, a BMF Bovespa, estava chegando uma quantidade gigantesca de capital do mundo inteiro para especular na Bolsa, porque os outros mercados estavam completamente quebrados, e eles perceberam que aqui, né, o mercado ainda tinha uma situação relativamente favorável, a Bolsa estava recuperando. E aquelas dores de barrigas que eu tive em 2008 e outras coisas que eu não vou mencionar aqui, estavam passando nesse momento porque meu capital estava voltando a crescer. Então, quando ele percebeu que estava subindo a quantidade de investimentos na Bolsa, o que é que o ministro Guido Mantega determinou? Falou, conversou com o presidente. Presidente, olha só a Bolsa, olha a Bolsa, a Bolsa. O presidente, perfeito, vou aumentar, vou estabelecer IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, se não me engano, a aplicação para aplicações acima de 50 milhões na Bolsa de Valores. Mas foi assim, de um dia para o outro já aumentou a alíquota do imposto de operações financeiras e logicamente que aquilo ali gerou uma arrecadação gigantesca para a União, compensando a perda de receita. Agora imagina se ele tivesse que esperar ir para o Congresso, LDO, depois esperar para enviar projeto de lei. Nunca que ele ia conseguir fazer isso. Fechou o ano negativo. O Senado Federal autorizou, mas fechou o ano com 0,1 negativo. Né? Portanto, nada que comprometesse de forma muito forte o equilíbrio orçamentário brasileiro. Tanto é que no ano seguinte já recuperou isso. Né? Então, o Congresso entendeu, aliás, o Senado Federal entendeu que era uma medida de ajuste necessária para o país retomar o crescimento econômico, sem ferir, né, no médio e longo prazo, o princípio do equilíbrio fiscal. Agora, veja, vou te dar um outro exemplo. Imagina aqui a China, né, que é um país fantástico, mas que produz tudo com preços absolutamente aviltantes,
né, para o mercado, faça um carro que, mesmo com todos os impostos que nós temos aqui no Brasil, incidindo na sua importação, ele vai sair R$ 10.000 esse carro popular ao chegar no Brasil. O que é que vai acontecer com a indústria automobilística brasileira? Ela vai entrar para os livros da história e sair da realidade, vai fechar. Então, diante deste novo veículo que está sendo importado, o que é que o governo federal faz? O presidente da República, ele aumenta o imposto de importação para uma alíquota estratosférica sobre veículos automotores e ainda coloca lá para tantas cilindradas, etc. E dessa forma ele protege a indústria nacional. Então veja que nesses 4 tributos federais que eu te falei da competência da União, o imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras e o imposto sobre produtos industrializados, pode reparar que o governo mexe neles toda hora, né? Eles não são dispostos aqui na LDO. Então acabou. Ele não precisa dispor sobre eles na LDO, por quê? Porque eles não obedecem ao princípio da legalidade. Eles não obedecem ao princípio da legalidade, naturalmente não obedecem ao princípio da anterioridade. Então ele não precisa tratar disso. Veja que a presidente Dilma vem aumentando o imposto de importação quase o tempo todo. Ela vem aumentando tributos federais para proteger os setores da indústria que ela entende que estão fragilizados, estão perdendo competitividade e tudo mais. Logicamente que isso tem consequências a médio e longo prazo também. Alguma dúvida sobre este tema? Não? Agora veja, vamos avançar mais um pouco então, ainda dentro de LDO. Opa, vamos usar uma cor, né, mais condizente com a LDO. Eu aqui utilizo as cores que a Secretaria do Tesouro Nacional utiliza. Para o orçamento é sempre azul. Opa. Para o orçamento é sempre... Oh, de novo. Em nome de Jesus, né? Finanças você vai verificar que é o vermelho, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela estabeleceu 2 documentos que são obrigatórios a acompanhar a LDO. Ela estabeleceu 2 documentos. ESAF já perguntou, FCC já perguntou, CESP-LB já perguntou, todas as examinadoras sérias já perguntaram sobre esses 2 documentos. Que documentos são esses, professor? O anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Quem introduziu, professor? Lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho que saber, professor? Você já sabe. Já faz parte da sua vida isso aqui. Porque vai cair na sua prova. Se você prestar uns 3, 4 concursos, um deles você vai pegar. Anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais. Deixa eu colocar de maneira muito simplista. O Constituinte havia estabelecido uma série de exigências na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então vocês têm que enviar para nós aqui do Congresso as metas e prioridades para as despesas de capital, os investimentos das agências de fomento, orientação e elaboração da LOA, disposição sobre a alteração da legislação tributária. E aí o Poder Executivo cumpria exatamente o que estava determinado na Constituição. Só que aí ficava na cabeça do constituinte, aliás, do legislador, o seguinte, né? Engraçado, né? Na LOA que veio para nós aqui, ele está aumentando as despesas e ele está aumentando a previsão de receitas. Baseado no quê? Ah, neste ano, ele diminuiu a previsão de receitas. Baseado no quê? Que cenário que o Poder Executivo está olhando? Que mundo que ele está olhando? Que economia que ele está enxergando? Então, eu entendo que esta correção foi feita na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, olha, Poder Executivo agora só será apreciada a sua lei de diretrizes orçamentárias se ela acompanhar 2 documentos, um anexo de metas fiscais e um anexo de riscos fiscais, que, de maneira geral, vão descrever o cenário que o governo federal está enxergando. Então, eu sempre falo,
Se você quiser saber o que o governo federal está enxergando no mundo, é só abrir os anexos de metas fiscais e de riscos fiscais. Se eu fosse um grande empresário, eu leria todos eles, né? Muito divertido quando eu vejo, por exemplo, o ministro Guido Mantega, né? Sempre fez isso, né? Ah, agora a economia vai crescer, o PIB no ano de 2013, 4%. Você quer saber quanto é que ele acha que vai crescer mesmo? Anexo de metas fiscais. Né? Teve um ano que eu li, ele dizia que o PIB ia crescer 4,5% e lá no anexo ele dizia claramente, com dados baseados, né, na FIPE, no SEAD, né, dados do Banco Mundial, a previsão é que o crescimento do PIB brasileiro fique em torno de 2%. Lógico, estou falando de uma lei, estou falando de um documento que tem fé pública. Né? Agora, o Guido Mantega que nós estamos vendo na televisão é o Guido Mantega que está tentando. Vamos lá, empresariado, vamos investir. Olha aí, vai crescer 4%. O consumidor, vamos gastar, vai ter emprego ano que vem, vamos gastar. Ó, 4% de crescimento. Nós estamos vendo o ministro Guido Mantega que está tentando incentivar a nação a produzir, a investir. Se o empresário acha que vai crescer 2%, ele fala, eu acho que eu não vou abrir outra fábrica. Se o cidadão que acompanha o caderno econômico do seu jornal, acompanha o noticiário econômico, ele viu que a economia não está indo muito bem, ele fala, eu ia trocar de carro, mas eu acho que eu vou trocar de carro ano que vem. Eu ia comprar imóvel, eu acho que eu vou comprar imóvel ano que vem, ou daqui a 2 anos. Eu mesmo sou um. Que eu levo tempo para comprar as coisas, né? Agora, finalmente, que eu resolvi adquirir um novo veículo. Aí nós estamos discutindo um apartamento daqui a 3 anos. Deixa passar a Copa 2016, deixa passar, né? A 2014, né? A Olimpíada 2016, deixa passar tudo isso, e aí nós vamos ver o Brasil de verdade que virá, e aí nós vamos comprar imóvel. Porque agora é tudo em torno disso, né? Todos esses eventos estão, logicamente, gerando, né, distorções dentro da economia brasileira. Naturalmente. Então, existe um grupo de agentes econômicos que eles vão, né, de famílias que vão adiando suas obrigações de acordo com a perspectiva do crescimento econômico. Agora, se de repente, não, mas realmente tudo está apontando para um crescimento econômico vigoroso, não, vamos comprar o carro esse ano. Vamos comprar um apartamento esse ano, porque o ano que vem nós vamos ganhar muito dinheiro, vai dar para pagar tudo isso, não é? Ah, não, vou abrir uma nova fábrica, porque o ano que vem vai produzir. Então, nesses 2 anexos, o que o governo federal ele vai fazer? Ele vai descrever o cenário e vai apontar a relação disso com o orçamento. Agora, você, candidato, tem que saber o detalhamento do que é importante nesses 2 anexos. Vamos anotar aí? Então, pule uma linha, coloque aí. Anexo de metas fiscais. Anexo de metas fiscais. Meta na sua cabeça que cai na prova. Anexo de metas fiscais. Coloque aí. Traz uma projeção trienal. Traz uma projeção trienal. Trienal. Abra parênteses. Vou colocar de outra maneira que eu já vi em prova. Olha que bonito isso. Para o ano seguinte e os 2 subsequentes. Feche parênteses. O examinador já colocou assim. Para o ano seguinte e os 2 subsequentes. O ano seguinte mais os 2 subsequentes dá 3, 3, 3, trienal. Para receitas, despesas, maiúsculas agora, por favor. Resultado primário, resultado operacional,
resultado nominal e dívida pública. Ponto. Nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouco eu vou voltar e vou falar de um outro que tem risco de cair na sua prova, anexo de risco. Fique tranquilo que eu vou explicar o que significa resultado primário, operacional, nominal, você vai ter tudo aí no seu caderno e depois eu vou colocar nos slides também, porque ele está faltando aí para facilitar a sua vida, tá? Até daqui a pouco.